Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui também tá tudo certo. Eu sou Thaís Monteiro, dona, a dona da porra toda, criadora de conteúdo deste canal chamado By Thaís. E hoje o objetivo desse vídeo é reagir ao programa Pra Variar, como se eu fizesse parte do elenco de apresentadores, como se eu estivesse ali ao lado deles, falando sobre os mesmos assuntos, as mesmas coisas. E quem sabe esse vídeo chegue a Rafa Dias. Não é mesmo? Quem sabe esse vídeo não chegue no pessoal que vai fazer as avaliações ali, né, das inscrições. Eu me inscrevi no Você na Dia TV. E eu vou fazer esse vídeo como se eu estivesse lá no sofazinho. Não se sabe, né, se vai ser para ser a apresentadora do programa para variar, mas você vai ser uma nova apresentadora da Dia TV. Então eu quero muito isso, tá? Quero muito estar ali sentada com o Gui, com o Bielo, com Beta, tá? Beta Boixá, Vanessa Wolff, maravilhosa. Puta que pariu. É isso, gente. Eu vou começar aqui. E é isso. Se você foi o primeiro a chegar nesse vídeo e visualizar ele, que eu não tô tendo muitas visualizações aqui no YouTube, pode colocar aí. Ei, cheguei, Thaís. Vou te dar uma moral nessa. Entendeu? Segundo, cheguei também, caralho. Vou aqui pra adicionar. E aí, por aí vai. Tá? Então vamos começar aqui. E eu nem sei como é que vai se dar, mas tamo junto. Você tá comigo? Tá comigo? Então vamos nessa. Vou botar aqui. Primeiramente, deixa eu botar pra esse lado de cá. E aí, foda-se, depois eu me viro pra editar, mas eu vou confiar que tá bacana. Que tá bacana aqui. Vamos lá. Seller. Não é por causa Nada dela. a ver com o Sidney Sweeney. Se botar Ah, detalhe, no começo de cada programa, eles fazem audiodescrição, né, de como que a gente está se apresentando. Então, eu também vou fazer essa audiodescrição aqui para meus amigos e tratar desse canal de maneira inclusiva. Perfeito? Então, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, tô com uma blusa amarela bem basiquinha, que eu tô bem nessa de uma vibes basic nesses vídeos, não quero nada muito tiriri, porque, né? Enfim, é um teste, tô fazendo um teste. Meu cabelo castanho, meio médio, castanho médio, tô com fone de ouvido azul, uma maquiagem mais clean girl, e unhas feitas e grandes, graças a Deus, muito obrigada. É isto. Então vamos lá. qualquer... Tem a Amanda Seyfried também? Tem. Então é por causa da Amanda. Ah, essa apresentadora Amanda, nova eu ainda não acho que é por causa do conheço. olho de peixe da Amanda, amo. Anunciar Eu ainda não sei, mas é vamos isso lá, aí, tô gente. aqui. Chegou o momento ali da gente conversar sobre o nosso reality favorito. Quer dizer, o nosso segundo reality favorito, né? Porque o primeiro Terceiro. é Corrida das Blogueiras. E o segundo é Você na Dia TV. Você na Dia TV. Então vamos falar do nosso Que é terceiro o qual que eu reality tô preferido. participando. Bora de Giro BBB, Tô roda a participando assim vinheta. das inscrições, gente, mas em breve, Giro BBB, vamos lá. Ai, vamos falar de Sincerão, gente? Vamos falar do que rolou ontem. Na noite de segunda-feira, os participantes do BBB 26 participaram de mais um Sincerão e a dinâmica foi a seguinte, né? O Tadeu explicou ali que cada um dos protagonistas da semana, que eram os emparedados, né? Ana Paula, Brígido e Boneco, a líder Maxiane e o anjo Sara, tinham que montar ali o pior time do mundo. Cada título tinha um significado, como bola murcha, por exemplo, que é o jogador que só vacila, o goleiro frangueiro, que é quem comete erros fatais, o técnico, né, que é quem manda em tudo, o juiz, que se acha lá o dono do jogo, o gandula, que não tem história própria, só fica pegando a bola pros outros ali, e a arquibancada, que só assiste, nem do jogo está participando. Cada um fez a sua escalação, né? E além dos protagonistas, o público do programa voltou para incluir mais um participante na dinâmica, que era o Babu, ele que ganhou essa chance, que também fez ali a sua própria escalação, usando essas categorias para os outros brothers. E aí, meu amigo, Absolute Reality a partir daí. Vamos comentar um pouco sobre esse Sincerão. Tiveram muitos comentários, muita gente que não gostou da dinâmica, né? Achou que essa dinâmica de time, essa parada meio passada, meio essa coisa de querer linkar com futebol, que nem é tanto um público ali do BBB. Ninguém sabia o que as coisas... Ah, gente, tem um pouco disso, a galera não sabe muito sobre futebol, mas dá pra entender, tipo assim, dá pra entender. Entre os Sincerões, esse não foi o meu preferido, até agora.
O meu preferido foi o primeiro que a Aline Riscado, a Inês Riscado tava. Mas, esse Sincerão eu achei que rendeu também algumas boas respostas de quem participou, dos protagonistas. Eu achei interessante. A Ana Paula meio cansada, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui. Vocês queriam dizer, amigo? O Tadeu teve que ficar explicando um tempão o Aí que, a galera que era ficou o... levantando a mão O ali. que era o juiz, qual era a diferença do juiz pro treinador, do técnico, o que era não sei o quê. É porque não é o que é o que quer dizer em quesito personalidade e presença na casa. Exato. E o Amei o juiz é a sotaque pessoa que carioca dessa julga. garota. O treinador Ai, é que depois eu vou seguir manipula, ela. é tudo cowboy, né? Eu acho que tinha alguns que eram fáceis, né? Tipo juiz e técnico, acho que é um arquétipo ali que é fácil de entender. Agora, bola murcha e frangueiro é o tipo de coisa que quem não é muito do mundo do futebol não entende. Mas, uma coisa que... Ai, gente, bola murcha, eu acho que dá pra entender sim, que eu lembro que no Fantástico tinha uma parada dessa, de bola murcha, né? Quem foi bola murcha do campeonato, tipo, quem mais teve lances errados, né? Tipo assim, no campeonato, bola murcha é isso. Acho que no senso comum a galera entende o que é bola murcha. Agora, frangueiro, realmente, não sei. Eu gostei da dinâmica, que já deve ter rolado isso antes. Mas por você conhecer também a galera, tipo assim, por exemplo, a Ana Paula, se ela colocou no frangueiro e tem a justificativa ali do que é, dá pra entender? Dá pra entender? Então, assim, pra mim, isso aí eu acho que tá meio furada, essa crítica ao Sincerão dessa semana. Mas que não rola tanto, que é esse lance ser 1 contra 6, entendeu? Geralmente é um fala de um, e quando fala demais é o pódio, qual que é o seu pódio, quem você não quer que ganhe. Esse não, a pessoa tinha que se comprometer com 6 pessoas da casa. Eu Isso gosto. fez algo que eu acho muito interessante, que por mais que eram poucas pessoas falando, era uma pessoa falando de 6 pessoas, e quem tava na sala Exato. ali, sendo escalado por esses times, ficava mordido e com vontade de falar. Como eles não tinham direito de falar no ao vivo, eles tinham que falar depois, é por isso que rolou um caos generalizado, sabe? E outra coisa que eu gostei, essa coisa de time, é que desenhou pro público e pra quem tava dentro da casa quais são os grupos, né? Eu acho que obrigou as pessoas a se verem ali nos grupos, obrigou Como grupo e também, tipo assim, quem tá fazendo mais diferença na tua realidade ali no jogo, né? Tipo, pra quem que você tá olhando de fato no jogo? Quem tá chamando sua atenção? Saca? Tipo, e tem aquele negócio também, você é a média das 5 pessoas que você tá mais próxima e tudo mais. Dá pra você fazer uma média da leitura de jogo dessas pessoas com essa dinâmica do time de futebol. E é o time de um jogo, né? É o time de um jogo. Você vai usar o quê? Você vai usar time de vôlei? Não tem como usar time de vôlei, né? Ai, gente, como participante aqui, inclusive, desse sofá, eu tô sendo uma chatona indo contra o que eles estão falando, mas eu tenho aqui meus argumentos também. E eu acho que isso tem que ser debatido também. Uma pessoa que não concorda com o que eles estão falando. as pessoas se verem fora dos grupos também. Mas se fosse meu primeiro dia no sofá, eu acho que a galera ia ficar meio assim, gata, fique na sua, fique. Tô brincando. Ai, tomara que não seja assim. Tomara que a galera olhe e fale, ai, que legal sua visão, interessante. Porque você pega, tinha o grupo da Ana Paula, que era o mesmo, e tinha o grupo do Cowboy, que era basicamente o mesmo, mudava ali quem tava assistindo. E pra mim, o que foi cinema é o Edilson Capetinha, que adora falar o quanto ele é jogador de futebol, honrado, Ai, e foi gente, eu colocado não- como um torcedor, foi colocado como... Não sei quem que é esse Na plateia. Edilson Isso Capetinha foi no, muito no bom, futebol a gente brasileiro. pode ver, a gente vai falar sobre isso ainda, mas Errei, que fez posso o estar Edilson errando? perder Posso, um mas pouco a não mão sei. durante os comentários dele, mas eu acho que poderiam ter dado um pouquinho mais de 1 minuto, já que Esse era pra brincucho tá falar sobre babado, 6 né? pessoas e tinha ali definido que eram 6 pessoas com o Babu, dava pra colocar 1 minuto e meio, 2 minutos ali pra todo mundo falar, iam conseguir falar com mais propriedade. A Maxiane largou o tempo antes de acabar 1 minuto, a nossa mini Miane realmente não cansa de nos decepcionar, mas eu gosto desse estilo de você conseguir comprometer mais de uma pessoa ao mesmo tempo e você poder falar de todas elas de uma vez só, porque você também coloca todas no mesmo grupo. Hoje a gente tem 3 grupos, grandes grupos no BBB, E sem né? direito à Temos resposta, né? Teoricamente, o porque grupo ali, a Ana resposta vai vir Paula, o depois, ao grupo, longo do programa, depois que o ao Cowboy vivo e sair, o né? grupo Pipocas, que estão ali. Que foram excluídos pela Ana Paula, meu. A Ana Paula não quis ficar... Ai, a Ana Paula também. Não, mas segundo a Maxiane, ela que se afastou. Foi, Mas, foi. gente, eu achei a dinâmica complexa por conta dessas denominações aí, que o pessoal, o Tadeu teve que perder tempo ali explicando.
um tempo, gente, que eu sigo falando aqui que eu acho que todo mundo do jogo deveria participar. Tá? Eu sei que o Luan não concorda, já estou contra ele. Eu também não concordo. Também não. Não, mas fala da sua Não opinião. sou eu contra 3, como sempre. E aí... Gente, Acho que- perdemos pérolas, tá? A gente perdeu a Chayane xingando a Jordana dentro da casa, porque não mostraram. A gente perdeu essa super briga, entendeu? Que só quem tem acesso ali ao pay-per-view conseguiu acompanhar. A gente perde muito das dinâmicas da casa quando a gente não tem todos os participantes. E eles ficam nessa de querer economizar tempo pra depois injetar tempo lá nas provas flopadas de patrocinador. Isso é uma coisa. Ah, não, eu acho legal. Então aí na hora Não que ter os e outra, pra participantes. que fazer um troço tão Tipo, complicado? todos. Eu sigo uma menina que ela, Aline Ramos, no Twitter, maravilhosa, ela coloca resumos diários do Big Brother, é uma grande loucura. E ela fez um comentário muito pertinente ontem à noite. Pra que complicar tanto? Coloca uma lata de lixo no meio do gramado, fala quem que você quer colocar no lixo? Perfeito, Quem que é perfeito. lixo pra você? Pronto! Mas lixo não pode, lixo é uma palavra muito forte. Ah, ele já saiu que tava reclamando, Lixo é agora uma a gente palavra pode começar a falar de novo. fortíssima. Tem essa, Não né, pode ser gente? utilizada. Nem Cara, no é coisa porque eu das acho blogueiras, que como comida quando a lixo, gente tem nem com todo mundo pessoas. falando, tem gente que fica caçando enredo e é muito chato também. Tipo assim, claro que a gente poderia ter perdido, por exemplo, a Chay dando o coió na Sara e no Jonas logo na primeira semana que ela entrou. Obviamente que a gente perde esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é mais dinâmico quando a gente tem as pessoas que realmente estão envolvidas nos babados da Olha ela. semana. E outra, quando você Olhando não pra deixa câmera, falar no Sincerão, que eu tava esquecendo. aquilo ali vai efervescendo, vai apodrecendo, vai ficando uma bola de bosta que a pessoa vai querer Bola de gritar e brigar depois. Exato. E vai com muito mais força do que está dando 1 minuto pra falar. E corre o risco de terminar e ainda pedir desculpa. Aham. Porque quando Sim. quando a pessoa fica engasgada, né? Todo mundo comentando, o pós foi melhor, o pós foi melhor. Mas acho que o pós só foi melhor porque não deu Por conta chance da de todo mundo falar. dinâmica. Se É, tivesse e da dado a dinâmica chance em de todo si, mundo né? falar, não sei se esse pós Tipo, teria de sido como tão que bom. a Acho teria dinâmica se também porque esse construiu. elenco entrega. Mas E eu achei a imagina leitura de jogo quantidade de tempo que a gente ia algumas perder pessoas nesse Sincerão pra muito falar, pra boas. ouvir Da Ana todo Paula, mundo. E apesar dela outra, estar sem muita tava todo mundo energia, comentando que todo apesar dela estar muito sem, tá meio sem energia, a Ana Paula, pra mim, teve uma leitura de jogo muito, muito boa. Mas eu acho que eu tô aqui atropelando, né? Que eles vão começar a falar, acho que das pessoas, uma por uma agora. mundo é na Ana Paula. Eu não duvido nada Ai, que ele ia falando ser da Ana uma Paula bem na dinâmica hora. com mais gente e a produção ouviu o grupo combinando que todo mundo ia na Ana Paula e eles falaram, não, então vamos diminuir essa galera. Porque se vai todo mundo na Ana Paula, aí acabou. Perde a graça. Aí acabou, entendeu? Eu me perguntei isso, né? É porque assim, eu tava doida pra ver o que eles tinham tanto pra falar da Ana Paula. Se eles iam conseguir, falando em voz alta, perceber o quão repetitivos e o quão eles não têm nada pra falar, a não ser, ela é grossa. Me incomoda muito ver uma pessoa, por ser grossa, sendo lidada como a pior pessoa do mundo e desumana. E eu me pergunto se fosse um homem grosso. E eu acho que talvez ela nem seja grossa, tá? Eu acho que talvez ela só seja pragmática. Talvez. Na forma como ela fala as coisas, que ela interage com as pessoas. Eu acho ela muito pragmática. E também uma mulher, assim, meio fatal fame. Tipo, uma pessoa que tem uma aura meio de... Ai, sabe? Poucas, mas que não necessariamente ela tira você de tempo. Porque, né? Ela não é todo mundo que ela tira de tempo na casa, né, gente? Vamos combinar também. Tem muita gente ali que ela tá se dando bem. E não se ouve essas pessoas falando bem dela, porque talvez não colocam na edição. Eu sou uma pessoa que tô acompanhando só pela edição, tá? E pelo que falam aqui na internet, obviamente. Tipo, sigo vários criadores de conteúdo, como a Ju Nogueira, por exemplo, o Jefferson no Instagram. Então, eu acompanho os criadores de conteúdo que estão falando sobre Big Brother. Mas aí eu vou juntando, né? Porque pay-per-view eu não tenho, por enquanto, né? Porque quando eu estiver trabalhando na Dia TV, eu tenho certeza que os funcionários da Dia TV têm direito a pay-per-view da Globo. E chucro, se não iam falar que era o jeitinho dele e iam amar O esse alemão, homem. né, amiga? Hã? O alemão, por exemplo. Ele era Que um... faz muito tempo, não Faz é? muito tempo. Ela, tipo assim, não foi na minha edição. Eu não tinha idade pra ver o alemão, perdão. Meu pai não deixava. Meu pai não deixava.
eu ver. Era de vez em quando que ele, tipo, meio que a gente tava deitado na cama assistindo junto com a minha mãe, que minha mãe não perdia uma, a minha mãe não perde uma novela. Aí ela já assistia Big Brother na sequência, minha mãe também ama. E meu pai não deixava. Meu pai tinha vez que ele falava assim, aliás, ele sempre falava pra gente sair, falava, esse programa não é pra gente da idade de vocês, não, acabou, vamos dormir. Às vezes ele ia lá no quarto contar a história pra gente, mas eventualmente a gente ficava bem quietinha ali na cama pra ele não lembrar que a gente tava ali, sabe? Não falava um pio, só ficava meio que assistindo assim de bobeirinha. Às vezes ele deixava, então eu acompanhei um pouco do enredo do alemão e o cowboy. Nossa, gente, essa edição foi histórica demais. E várias camadas nessa edição. Tem várias camadas. Aí ela provavelmente não pôde acompanhar, deve ser novinha. Teve vários outros exemplos, só que esse tá muito fresco na minha cabeça por causa dos ataques de pelanca que ele anda dando. Ah, ele tá com muito ciúme do cowboy no BBB. Ah, ele é? quer entrar, ele quer entrar. Doido. Me bota! Ele Me quer entrar. bota, dourado! Eita, como assim Me bota. vocês vão dar palco pro cowboy? Ele vai ter relevância e eu continuo aqui irrelevante depois de tantos anos. Mas o cowboy, gente, eu acho que ele tá fazendo um jogo muito sujo, né? Eu não sei como é que ele... E me disseram que ele fez a mesma coisa na temporada dele original, que é essa coisa de ficar não falando o que ele quer falar e ficar falando pra todo mundo o que deve fazer pra criar o caos. Ai, eu amo isso. Para criar o caos. E o que ele realmente fala pras pessoas é no sentido de apaziguar, de amenizar. Então todo mundo sai como agente do caos e ele sai como um grande apaziguador, um grande mediador, um grande amigão da galera, o vereador. Gente, eu acho que o cowboy, assim, é aquele negócio, né? Ele teve a edição dele, ele jogou muito bem na edição dele. Eu lembro como esse cara era articulado e como ele. Parece que ele inventou esse lance de juntar e combinar a volta, tá? Foi nessa edição que isso surgiu com o cowboy. E ele, foi muito bom jogador. Eu não acho que ele de todo tava errado, não. Tipo assim, claro que tem a questão aí de moralismo, né? Tipo, os valores eram totalmente diferentes na época e tudo mais. Só que ele criou um personagem que era amado e odiado ao mesmo tempo. Muito mais, talvez, do que a Fernanda do BBB do Davi, sabe? Tipo, eu gosto muito da Fernanda, acho ela babado. Lobona da porra, mas assim... O cowboy, tipo, é porque não tinha essa repercussão de redes sociais que tinha antes, agora. Agora tem uma repercussão muito maior do que antes. Então você não tinha muito esse negócio de seguir no Instagram, depois dessa pessoa começar a ficar muito famosa. Tipo assim, era mais difícil participantes do BBB ali naquela época, era um ou outro que despontava. O restante era nem rede social tinha. Então assim, eu acho que se fosse uma edição se a edição do cowboy tivesse saído no momento em que tem redes sociais, com certeza ia ter a polarização que a gente sempre tem, que é o mas eu acho que ele seria visto como um vilão muito esperto e inteligente. Ia ter muita gente que ia estar do lado dele. A gente ia conseguir, eu acho que, olhar muito mais... ter um olhar muito mais empático, talvez, pelo bicho. É porque eu não lembro muito também, assim, certinho das coisas que ele falava e que ele fazia. Mas eu só lembro que ele achava E a gente não sabe também como é que foi a relação do alemão com as meninas, né? Deixa eu até... Não saber o nome delas é muito paia também. Tipo... Se eu tentar lembrar... Ai, tá quase. Fantine, eu acho. Tinha Fantine, gente. Deixa eu pesquisar aqui. Só porque agora eu fiquei interessada nessa pauta. Triângulo amoroso alemão. Iris Stefanelli, a Iris e a Fanny. Fantine. É isso, a Fanny e a Iris, né? Tipo assim, gente, sério, era muito comédia ver eles. Então a gente não sabe de que forma que o alemão levava ali na encolha, porque também não tinha esse negócio de tipo 24
horas, não sei o que, eu não lembro se tinha, mas eu acho que não. Então, tipo, a gente só via a edição. Então não dava pra saber se o alemão chegou a magoar muito as duas no início da edição, mas depois de um tempo, aparentemente, elas, tipo assim, cagaram depois, cagaram assim. Eu não vou largar o osso, a outra também falou, eu não vou largar o osso. Então eles começaram a viver um triângulo amoroso a ponto de ter um momento, uma cena muito icônica do alemão, com a Iris e a Fanny na banheira. E isso deixou o cowboy muito puto. Uma ponta de recalque, talvez, do cowboy, eu tenho certeza que deve ter tido um recalque. Mas vamos lá. Como ele tem sido chamado. Ele é o jogador interno, né? Sim. Que é um tipo Ele de jogo burro, ele é. né? É um tipo de jogo burro porque ele pode até demorar pro paredão, mas quando ele for pro paredão, a galera que tá vendo esse jogo de fora, que é o que a Ana Paula fala muito, eu jogo pro público, né? A Ana Paula, ela joga com o público, ela não joga com quem tá lá dentro, ela escolhe muito bem os aliados dela. O cowboy não, ele faz um jogo VTube, então ele tenta escapar, tenta gerar o caos, só que o momento que ele bater no paredão com alguém mais forte que ele vai sair porque a gente tá vendo o que ele tá fazendo, entendeu? E tá cada vez mais escancarado. Mas eu não sei se ainda tá tão claro pro pessoal do sofá. Não, acho que não, mas eu espero que demore pra ficar claro também, porque, cara, eu acho fascinante também. Eu amo o jogo do cowboy. Ontem pro Edilson, o Edilson falando, esse analfabeto, horroroso. Sim, aí o que eu ia falar também sobre o cowboy é o lance de, tipo assim, o bicho viveu uns traumas lá na edição passada dele. Ele era um jogador excelente. Não que nessa edição ele não esteja sendo também. Ele é um jogador muito bom, mas eu acho que ele tá se segurando muito pra não queimar o filme dele de novo, sabe? Um medinho de queimar o filme, um medinho da rejeição, do que poderia representar porque a rejeição hoje em dia é, assim, absurda que comparada à rejeição daquela época. Tipo assim, hoje em dia o cancelamento é aí uma cultura que tá se estabelecendo aqui nesse meio cibernético, e eu acho que ele tá se segurando muito. Ele tá se segurando, mas ele sabe jogar. Nossa, na cabeça dele ele estaria fazendo tanta coisa se não fosse essa edição passada. Se fosse, tipo, a primeira edição dele, a gente ia ver um cowboy muito diferente do que ele como veterano. Tá? Uma fala péssima. Agora, não sei de que lado que ele ia estar, né? Porque os lados estão se separando ali. Tem 3 grupos, pelo menos. Do Edilson, até porque o boneco contou a história dele, né? Que ele foi alfabetizado pela esposa, enfim. Já adulto, que ele tem dislexia, toda Não uma... lembrava desse babado. E aí o Alberto chegou pra ele e falou, analfabeto no jogo, né? Analfabeto no jogo, né, Edilson? Dando dica. Analfabeto no jogo, né, Edilson? Ele é analfabeto no jogo. É, analfabeto no jogo. Então ele vai... E não era isso que ele tava falando, o Capetinha. Ele tava achando o cara analfabeto mesmo, ele tava super recalcado, ofendido. E ele falou, esse analfabeto aí, velho, ia pegar mal demais ele falar isso, cara, ia pegar mal demais. Ele já falou tanta besteira, sabe? E o cowboy, nessa o cowboy tinha que ter deixado, velho. O cowboy tinha que ter deixado. Mas ele já tá tão nesse vício de apaziguar e ser o vereador, que ele vai, ó, eu tô sentindo que eu acho que ele vai se dar mal. É que nem o patroa, Se ele ficar muito na encolha. Patroa do jogo, né? Que a Sara botou. Porque o cowboy ele já escolheu os aliados. Quer ver que talvez... A casaca agora vai ficar muito feio. Vai. Tipo, cara, ele abraçou... Ele já tá sacando que ele abraçou a galera errada, tá ligado? Mas ele tava ali pra galera. É que é muito engraçado que as coisas que ele fala pros outros fazer. Tipo, ele chegou a falar, não, tem todo mundo que ir lá jogar os dominó da Ana Paula, gente. Eu também vou. Nossa, é muito barato. Só 50 estalecas? Ah, eu vou super. Eu sou o próximo. Eu duvido que ele fosse. É. Duvido! Queria ver. Nunca. Produção, libera só o Alberto Cowboy. E aí, um destaque também pro E tem uma coisa também, aquela interação de Alberto Cowboy com Ana Paula, que tem umas faíscas, inclusive a mulher do Cowboy se pronunciou a respeito da fanfic de que eles estariam se flertando. Eu achei incrível a resposta da mulher dele, da esposa dele, falando tipo assim, gente, isso aí é jogo, é brincadeira e tal, não sei o que, tipo, velho, super segura. É porque eu não lembro agora o que ela falou, mas ela foi super, sabe, tipo, levando a esportiva pra caramba. E
E eu acho que o cowboy gosta da Ana Paula e do jeito que a Ana Paula joga, só que ele se aliou a pessoas que não gostam dela. Então, se ele sair agora porque ele gosta da Ana Paula, a galera vai achar que ele é vira-casaca. E que foi por conta do paredão, inclusive. E eu ia adorar se ele fizesse isso. Se ele fizesse isso, tipo assim, foda-se, eu vou sair mesmo desse grupo e me aliar com a Ana Paula. Porque as pessoas vão ver que desde o começo ele poderia ter se aliado ali com ela. Entendeu? E uma das coisas que aconteceu é que os veteranos se aliaram e a Ana Paula saiu dos veteranos. Porque ela olhou pra galerinha assim e falou assim: gente, eu não vou compactar com essa galera aqui, não. Eu acho que eu não vou combinar com essa galera dos veteranos. Vou aqui me alinhar com quem eu acho que tem mais a ver comigo. E aí ela foi analisando e, obviamente, se deu com as minorias. Por que que ela se deu com as minorias, gente? A Ana Paula se deu com as minorias porque ela conhece pautas e o preconceito dela, ele já tá meio que adestrado com um olhar de não ter preconceito com as pessoas por conta do grupo a qual elas pertencem. Entendeu? Então ela tem um olhar muito treinado em relação a isso. É óbvio que uma pessoa com racismo estrutural muito bem colocado ali na mente vai olhar pra alguém, uma pessoa preta do jogo, e vai meio que tipo assim, velho, não tenho muito interesse. Paro de gravar aqui agora, eu não sei qual momento, mas agora voltou. É porque eu tô gravando com o telefone, aí alguém tá me ligando e eu não tenho o menor interesse. Então, assim, ai, perdi. Não, a pessoa que é preta, que tem um racismo estrutural na cabeça, ela vai olhar para aquela pessoa preta, ela vai ter vários preconceitos a respeito daquela pessoa. De que talvez ela é um ser humano de segunda linha, como a Beta Boixá colocou. O racismo estrutural olha dessa forma para pessoas negras. Já uma pessoa que tem letramento, ela vai olhar para uma pessoa negra e vai falar: eu acho que essa pessoa tem vivências que moldaram o caráter dela de um jeito que eu entendo. E eu compreendo, porque eu faço parte de uma outra minoria. E a gente se unir como minoria é uma força, tanto que um dos grupos mais fortes é o grupo, e muito bem estruturado pela Ana Paula. A Ana Paula, ela se aliou com as pessoas certas na casa, na minha opinião, e ela deixa muito claro que aquilo ali é jogo também. O jogo é o mais importante para ela. Quer dizer, a humanidade é mais importante para ela, que foi o caso dela ter pulado na bala naquele momento lá. Aquilo ali para ela vai além de jogo. Em segundo lugar, o jogo é o mais importante para ela. E em terceiro lugar, se surgir alguma relação bacana disso, eu tô aqui me aberta para conhecer pessoas que são mais parecidas comigo. No sentido de minoria, não no sentido de cor, de classe social, porque ela tem os privilégios dela, né? Enfim, vamos lá. Boneco, porque ele foi muito bem. Foi. E aí foi ótimo pra ele também essa dinâmica de apontar 6 pessoas, porque ele descentraliza do cowboy. Essa treta dele com o cowboy já tá meio chata, entendeu? Já tá meio sem substância. E aí quando ele aponta um Brígido, quando ele vai apontando uma Sara, pô, ele finalizando falando da Sara, que a Sara tá tentando viver o BBB 21 e não tá acertando. Cara dela! Isso foi lindo. Juro! Que paulada! Ela ficou completamente sem reação. Ela ficou em choque. Gente, ela ficou a Sara, em choque. sério. Porque é isso, Ela mostra não também erra que ele tá uma, tentando ela erra outras todas. pessoas, sabe? Foi lindo. Não, deu uma Esse virou leitura o de jargão jogo da Sara, né? impecável. Inclusive, ontem, eu e Ariel, a gente queria muito que tivesse o craque do jogo pra dar pro boneco. Sim, com certeza. Porque a Ana Paula tava meio já cansada ali, ela ela já fala meio cansada, Ela já sabe? fala o dia então ela já inteiro, tá de né? saco cheio, exatamente. Mas a leitura de jogo do boneco foi muito precisa e ele sempre pega as pessoas muito... Eu acho que é tipo isso, a Ana Paula, ela vai fazendo ao longo do jogo, ela não espera o Sincerão pra falar. Então, quando ela chegou no Sincerão, ela já tava tipo assim, quando olhou pro Jonas, ela fez assim, gente, de dar dó, né? De dar dó. E pula. E não botou Maxiane também, que ela tá pouco se fudendo. Então, assim, e o do boneco, cara, vou ter que dizer aqui que eu não vi o do boneco, mas eu vou ver, porque estão falando muito bem dessa colocação dele, de como que é a visão dele de jogo. A da Ana Paula, pra mim, foi muito boa. no choque mesmo, desprevenidas, porque ninguém espera que ele vai ter essa leitura. E a Ana Paula não ter colocado a Maxiane também, que foi O ápice. foda Jogada de demais. mestre É, também. jogada de mestre. Não deu enredo pra Maxiane, que a Ana Paula falou, né, que teve o chá revelação da intriga.
que ela não sabia que a Maxiane era a rival dela. Descobriu ali quando a Maxiane, quando contaram pra Mas ela. foi E muito ela bom. nem... Ai, Maxiane, minha anja, já tenho outras intrigas aqui mais consolidadas. Pega a senha, meu amor, e entra na fila. Exatamente. Porque assim... Me- Mas rendeu depois, né, amigo? Então, gente, depois do Sincerão, né, a madrugada no BBB 26 foi marcada por uma verdadeira treta generalizada, deliciosa de acompanhar. Gente, Um dos momentos essa cena da mais Gabi. intensos foi o embate entre Jonas 22, quinta série, e Babu Santana, que discutiram muito feio na área externa da casa, tá? A conversa subiu de tom, Cara, eu teve arrepiei risadas com essa irônicas, provocações briga. e acusações sobre postura no jogo, O que Babu. fez outros brothers se aproximarem para acompanhar a confusão. No Eu meio amei. ali, o Babu até tava levando de boa, tava dando uma zoada, tava sambando, tava nem aí pro Jonas. Aí o Juliano Floss entrou pra defender o Babu. O Jonas cresceu pra cima do Juliano Floss. Porque é mais enfiou o dedo novo. na cara dele e gritou com ele. É um foi pouco bem mais feio. baixo. E aí sim o Babu, o paizão, saiu do prumo. E aí o Babu, nessa hora, ele foi meio que, tipo, falar. Meu cachorro tá aqui na porta, querendo entrar. O Babu foi, tipo, ele entrou na frente e falou assim: vamos lidar com alguém do seu tamanho? Porque você só tá crescendo pra cima do Juliano porque ele é mais novo. Olha o tamanho do Jonas em comparação ao Jubli. Entendeu? E aí o Babu, tipo, pulou na bala, porque ele viu claramente de que aquilo ali, ele tava se crescendo porque era o Juliano. Porque na hora que o Babu entra na briga, o Jonas fica perdido com o cu na mão. Prumo total. Mexe comigo, mas não mexe com as minhas crianças. Mexe com a minha cria. Mas a noite não parou por aí, tá? Outras discussões tomaram conta da casa. Com Gabriela e Marcelo. E o bicho, tipo assim, na frente dele falando assim: ei, rapá, qual foi, rapá? Qual foi? Seu playboy, playboy na atitude. Playboy na atitude. Playboy na atitude é muito claro. Porque às vezes a pessoa fala assim, seu playboy. Aí o outro vai lá e fala, eu não sou playboy, eu nasci numa família abastada e não sei o quê. Não, acho que abastardo é rico, né? Eu nasci numa família pobre e não sei o quê. Depois eu vou pesquisar. Porque eu só entendo essa palavra no contexto. Agora, como eu tô dando contexto, não entendo. Tá. Esqueci que eu tava falando. Gente, TDAH, ele é assim. Playboy. E aí a pessoa fala, eu nasci numa família pobre, eu não sou playboy. Ele fala playboy na atitude. Que é o mesmo caso do Matheus, na minha opinião. O cara é playboy na atitude. Ele pode ser o que ele for. Mas se ele é playboy na atitude, cancela. Trocando farpas, né, num confronto que incluiu até o termo mosca morta para definir o jogo de um dos participantes. Já a Sara fez críticas ao grupo rival e questionou a postura de Solange Couto, usando expressões irônicas para definir a sua estratégia no jogo. Em meio a tanta confusão, as emoções ficaram, obviamente, à flor da pele. E a Chayane acabou chorando e precisou ser amparada por Gabriela, que tentou acalmá-la e reforçar que o jogo exige controle emocional. Mais tarde, o clima ficou um pouco mais reflexível, especialmente após Babu Santana desabafar com os colegas, né? Visivelmente abalado, o ator disse que ficou envergonhado com a forma como a discussão aconteceu e admitiu que poderia ter agido de maneira diferente, demonstrando preocupação com a imagem que pode estar passando aqui fora, que é de herói! Herói nacional! Enfiando o dedo na cara do Jonas e falando que ele é playboy mesmo! Seu playboy! Seu playboy de merda! Frouxo. E foi o que tirou ele do sério, né? Porque até Foi. então o Jonas O Jonas, sim, foi o que tirou o Jonas do sério. ele tava ali naquele blasezão dele, discutindo, quinta série. Cara, uma pessoa que reclama de bonitofobia não pode falar que não é playboy. Não pode. Não tem como. Tipo Não isso. tem como. É. Se a sua maior dificuldade da vida é o quão bonito você é e quantas pessoas não conseguem ver além disso, você não tem problemas. Não tem. problema. Não, e não tá mostrando nada além disso, né? Não tá mostrando nada além disso. A gente tem uma galera que é muito bonita e muito talentosa, que às vezes eu fico tipo assim, caralho, véi, como é que pode? E tem uma galera que realmente é só beleza, véi.
Eu sou beleza. E o Juliano até falou pra Milena numa cena mal bonitinha, que a Milena tá falando que ela não se acha bonita. E o Juliano falou assim: Cara, você é linda, o Babu também, véi. Você olha no espelho que você vai ver o quanto que você é bonita. E ela é linda mesmo, maravilhosa, assim, tipo, muito fofa, muito linda. Enfim. E aí a galera falou assim: Ó, o TDAH de novo. Ai, gente. Às vezes eu perco, viu? A linha, mas vamos aqui retomando. E o Juliano falou pra ela que não adianta ser bonito, que olha o caso do Jonas, que não adianta ser só beleza. Beleza existe ali, mas o Jonas, por exemplo, é bonito, mas só é bonito, não tem mais nada. Quinta série do caralho, é igual a galera fala. Aí o Babu, ele chega e fala, Playboy é atitude, não é só você ter vindo, porque é isso, o Jonas, na roda de apresentação, ele fez o simpósio dele, né, como todo padrão, pra mostrar que ele também sofreu, entendeu? Ele sofreu na vida, a mãe dele apoiou muito ele, mas era uma pessoa simples, ele começou a ser modelo desde jovem ali, pra poder ajudar com as contas, mas ele tem logo uma ascensão. Ele tava numa festa e foi chamado pra participar do BBB, na edição dele, porque ele é padrão. E alguém chegou nele e falou, você não quer participar do BBB? E ele participou e desde então a vida dele deu uma boa guinada e ele se tornou um playboy. Então quando o Babu fala que ele é playboy, não é porque tipo, ai, você nasceu de berço. Não, mas é que ele se tornou Você é um playboy. Você é um playboy, agora você tem atitude de playboy, entendeu? Então assim, lindo, lindo. E foi o que tirou ele do prumo, entendeu? Porque ele fez Aí ele ficou putaço. Mas é porque a narrativa dele tenta ser essa, de que, tipo, eu também tive uma vida sofrida. Mas assim, você vai competir com a galera, meu irmão? Tem uma coisa que a Beta falou que é muito boa e que outras pessoas reagindo a esse momento também falaram, principalmente pessoas pretas, que tipo assim, cara, se seu maior problema é ser bonito, é tipo, acharem que você é só um rostinho bonito, se em algum momento isso se resolver, seu problema se resolveu. O de uma pessoa preta, não. O de uma pessoa preta sempre vai estar lá. Porque o problema de uma pessoa preta, numa sociedade racista, é a cor que ela tem. E a forma como ela é enxergada por todo mundo nessa sociedade. Então, assim. Gente, é isso. Comenta aqui se você chegou até o final desse vídeo. Aí eu tô rindo porque eu acho que ninguém vai ver. Mas possa ser que não. Possa ser que vai ver sim e vai botar ali. Então é isso, tô torcendo pra isso. Se você chegou até o final, comenta aqui. Ei, Thaís, tô torcendo pela senhora, gostei demais da sua análise. Ou coloca a sua opinião sobre qualquer outro ponto. Me segue aqui pra mais, se inscreve no canal. E é isso, manda isso pra mais pessoas. E valeu demais. Beijos.